Olá, bom dia. Estamos em ano de Copa do Mundo. Mas antes está rolando o Campeonato Maranhense de Futebol e a Copa do Nordeste. Nosso bate-papo de hoje é com o presidente da Federação Maranhense de Futebol, Antônio Américo, e como convidado, meu colega de TV Difusora, Adalberto Melo, que é também coordenador do Núcleo de Esportes do Sistema Difusora. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Obrigado, Américo. Bom dia a todos. Adalberto. Bom dia. Antes de falar de bola rolando, vamos falar de quem organiza isso por muito tempo. Presidente, Antônio Américo, a Federação faz esse ano um centenário, comemora o centenário da Federação Maranhense de Futebol, não é isso? O que você tem de previsto, né, para celebrar esse ano de 100 anos de Federação Maranhense de Futebol? Nós estamos com uma vasta programação. Estamos pretendendo mudar o nome da federação, de Federação Maranhense de Futebol para Federação de Futebol do Maranhão. Por quê? Porque nós temos mais duas FMF no Brasil, que é a Mineira e a Mato Grossense. Então, para tirar essa comparação, que às vezes pergunta, FMF é Mineira, é Maranhense, de onde é que é? A gente está querendo diferenciar dessa forma. Estamos com um site novo que entrou em funcionamento ontem, na sexta-feira. Estamos finalizando um aplicativo onde daqui para frente o torcedor vai poder acompanhar todo o campeonato através desse aplicativo do celular. Ele traz as rodadas, traz vídeo, traz artilheiro, traz a súmula, traz o borderô, traz o cartão amarelo, o cartão vermelho, todas as informações do Campeonato Maranhense o torcedor vai poder acompanhar de perto e a classificação, obviamente. Claro. Nós, além disso, vamos promover no final do campeonato uma festa de premiação dos melhores do ano. Vamos promover no final do ano uma festa de encerramento do calendário do centenário, com o lançamento de uma revista, possivelmente de um livro, a revista sobre o centenário e o livro sobre o futebol maranhense desses últimos 6 anos, com fotografias, com matérias. Estamos pretendendo patrocinar 2 eventos, 2 palestras, 2 seminários aqui, com palestras de pessoas de alto gabarito de gestão do futebol, tanto de clubes como de federações. Estamos lutando, depois de quase 20 anos, trazer a seleção brasileira no segundo semestre para cá, depois da Copa do Mundo. Opa. É uma reivindicação nossa antiga e, por ser os 100 anos, talvez exista a possibilidade. Antes, eu já conversei com o presidente Marco Polo, que ele está suspenso agora pela FIFA, mas foi antes disso. E acredito que ele vai voltar. E ele, pela primeira vez, assentiu com a possibilidade dessa seleção vir esse ano. Então são basicamente essas promoções que nós vamos fazer durante esse ano para comemorar os 100 anos da Federação. Então a seleção viria independente do resultado da Copa, né? Independente do resultado da Copa. Todos os anos, todas as Copas do Mundo, o Brasil sempre faz 2 ou 3 amistosos depois da Copa. E um desses amistosos aqui no Brasil seria em São Luís. São Luís, para celebrar 100 anos da Federação Maranhense de celebrar Futebol, 100 anos da Federação. ou da Federação de Futebol do Maranhão. Isso vai se discutir brevemente. Verdade. Roberto, muito se discute hoje para as federações no país, né? Liga para cá, liga para lá, relação com o clube e tal. Como é que você tem visto, você tem acompanhado o trabalho da Federação Maranhense? Como é que você vê o papel da Federação hoje na gestão do futebol, né, estadual e nacional? Mudou muito, Tevaldo. A gente percebe claramente assim, um divisor de águas nos últimos anos que tem acontecido na organização do futebol local. Você vê, por exemplo, premiação no final do ano, premiação com os melhores do ano. A profissionalização do trabalho, seja na liga, no clube ou na federação, ela faz toda a diferença. Né? A gente já acompanha futebol já há um tempo, já há mais de 20 anos que a gente está como cronista esportivo, e eu lembro de, às vezes, a dificuldade de a gente até frequentar o prédio da federação. Você entra hoje lá, você percebe nos funcionários da federação a diferença, a motivação, sabe, de trabalhar num lugar organizado, limpo, sabe, tudo isso faz diferença, sabe, isso é a imagem. Né, para isso, né? Exatamente, ânimo, né, é a imagem da competição. Você fala hoje, por exemplo, o departamento de marketing da federação, você tem assessoria de comunicação na federação, quer dizer, essas coisas fazem a diferença. A imagem de uma instituição se dá a partir dos seus processos, né, a partir da sua organização, e a gente percebe isso, Tevaldo. O campeonato do ano passado, é verdade que algumas situações aconteceram fora de campo, mas um campeonato tecnicamente muito bom, organizado, entendeu? Há muito tempo que não acontecia o que aconteceu no ano passado em relação àquilo que o nosso telespectador acompanhou, fora do campo. Todas as medidas jurídicas foram tomadas para que o campeonato seguisse em frente, e esse ano a gente tem um campeonato, mais uma vez, organizado, enxuto, é ano de Copa do Mundo, é um campeonato de tiro curto, um campeonato que tem um atrativo enorme, porque você percebe que cada jogo é uma decisão.
Então a gente vê isso claramente, o campeonato extremamente equilibrado. Então assim, a profissionalização da gestão faz uma diferença enorme. O Maranhão hoje é visto diferente de como era até então o futebol. Quando se fala do futebol maranhense fora daqui, é uma outra percepção. Sabe? Então, assim, ainda bem que a gente conseguiu avançar nessa direção, os clubes ganham, todos ganham com isso. E mais, a federação é uma gestora do processo, mas é preciso que haja o engajamento de todos. Quer dizer, não adianta a federação fazer um trabalho organizado se não houver organização também por parte dos clubes, profissionalismo por parte dos clubes, participação do torcedor. Quer dizer, esse trabalho de reconquista, digamos assim, da torcida maranhense, ele tem acontecido a partir também dessa mudança. Presidente, o Adalberto falou do campeonato de tiro curto, né? Você tem hoje, disputando no Maranhense, 8 clubes. Esse modelo é o ideal? Você discute a federação ainda que, né, se pode melhorar, se pode ter alteração? Ou esse 8, né, com o formato que está hoje, né, são 7, cada clube joga 7 vezes, semifinal, final, você acha que isso resolve a questão do calendário inicial da gente no estado? Veja bem, antes da Copa do Nordeste existir, os estaduais tinham destinados a ele, a CBF destinava 26 datas para os estaduais. Hoje nós estamos com 13 datas. Nós temos que nos virar nas 13 datas. Então, nós conseguimos fazer esse modelo porque é ano de Copa do Mundo, iniciamos ainda na pré-temporada, que seria pré-temporada, que é o mês de janeiro. Vamos ver se conseguimos mudar o ano que vem para um outro formato de turno e retorno, porque realmente é muito sacrificante você jogar 7 partidas e já ficar rebaixado. Pensamos em fazer dos 4 últimos uma repescagem. Uma repescagem para ver desses 4 quem vai cair. Mas é uma coisa que já houve experiência em outros estados, como Bahia, Pernambuco, Ceará, e não deu certo, porque não vai ninguém para o estádio. Quem que vai assistir seu time para saber se ele vai ser rebaixado ou não? Então nós desistimos da ideia, porque seria mais prejuízo para os clubes. Quando eu entrei na federação, eram 10 clubes, e eu desde o primeiro momento propus reduzir para 8. Acho muito grande. Sai muito caro para o nível financeiro do futebol maranhense e eles não queriam, obviamente ninguém quer cair, né? E eu tive que praticamente forçar a barra e o fiz. E seguindo essa tendência, o Nordeste está todo seguindo essa tendência. Paraíba está fazendo, Rio Grande do Norte está fazendo, Ceará vai fazer. Então, para ficar mais barato, nesses novos tempos em que a torcida vai pouco ao estádio, nós temos as concorrências das televisões, que são inúmeros os canais, da internet transmitindo também. Hoje não se vê mais os estádios lotados como antigamente. Onde a gente ainda vê nos estados onde tem a ajuda do poder público com aquele nota na mão, com aquele programa nota na mão, como era aqui. Mas nós não podemos deixar de registrar o nosso agradecimento ao governador Flávio Dino, que muito tem ajudado o futebol maranhense nos últimos anos do seu mandato. E acredito eu que vai continuar ajudando. E é um diferencial, que os clubes recebem uns valores que eles não recebiam. A diferença está nesses valores aí, que são valores substanciais, a partir do momento em que você classifica através do último campeonato, daquele que está melhor no ranking, quem tem melhor infraestrutura, porque eu não posso conceder para o Santa Quitéria o mesmo valor que eu concedo para o Sampaio. O Sampaio tem uma infraestrutura muito maior, é o primeiro do ranking no estado, e a gente tem que fazer uma escala de remuneração. Mas assim, eu acho que esse formato é para atender esse ano, que é um formato, um calendário muito curto. Nós fizemos em 11 datas, ficaram 2 sobrando para eventualidades. Uma dessas datas nós já utilizamos. Já foi usada, né? Já foi usada, tem mais uma. Sampaio Santa Quitéria, né? Sampaio Santa Quitéria. E tem mais uma data aí para a gente poder trabalhar no futuro. Se for necessário, acredito que não vai haver necessidade nenhuma. Você falando há pouco uma coisa, Adalberto, que aí o presidente também reforça isso, que é a participação do torcedor, né? Mas a gente tem ainda hoje, presidente, no início do campeonato, acho que é a 4ª rodada que a gente está, né, o programa hoje, a 4ª rodada que vai acontecer, acontece hoje, inclusive, né, Imperatriz, né, Sampaio Imperatriz Sampaio. A média de público está muito baixa, né? Está quase 1.000 ali, torcedores e tal, né? Isso tirando os clássicos, como o jogo de hoje, Sampaio Imperatriz, Modo Sampaio, tem público maior. Adalberto, conversando contigo, a gente, né, da Crônica Esportiva, qual é o atrativo, né, que falta, o que precisa para levar o torcedor, né, para o estádio, levar o torcedor para acompanhar
a sua equipe, seu time de coração no Maranhão, no futebol maranhense? Essa é uma dificuldade de todo o país, né? A gente percebe, por exemplo, você comparar, inclusive, a média de público do Campeonato Carioca, o Paulista é a parte, mas em especial do Campeonato Carioca, você vai ver que há uma queda significativa nos últimos anos também. Então, assim, é um conjunto de coisas, tem vários aspectos que contribuem nessa situação, inclusive do ponto de vista cultural, né? Hoje você tem, por exemplo, a TV fechada, fazendo transmissão de futebol, liberado o tempo inteiro, entendeu? Você está no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem lá jogos transmitidos para o próprio Rio de Janeiro em TV fechada, né? Há um conjunto de coisas que precisam ser feitas. Eu penso que os clubes, eles precisam trabalhar melhor a imagem do clube, sabe?Á uma profissionalização, melhorou em relação aos últimos anos, isso é fato, mas assim, é preciso que os clubes façam também um investimento nessa relação com o torcedor. Essa coisa do sócio-torcedor é muito interessante, deu certo, tem dado resultado em vários estados, aqui também, o Moto Clube, o Sampaio, isso tem sido um atrativo também para o torcedor. Acho que é preciso a gente trabalhar, pensar a geração do futuro. Os torcedores da época que eu comecei a narrar futebol, eles envelheceram, amigo, o tempo vai passar, mas e a nova geração? Como é que a gente consegue atrair essas pessoas? Né? Através de aplicativos interessantes que você pode baixar, por exemplo, para o seu celular. Hoje em dia, o garoto está em casa e quer saber a notícia do seu clube. A gente tinha um hábito do radinho, né? Da hora do programa esportivo, né? Hoje em dia, o cara quer informação agora. Ele não quer esperar o horário do programa esportivo da noite ou de meio-dia. Ele quer informação agora. Né? Então, esse é um aspecto, né? Que é preciso melhorar a relação dos clubes com o torcedor a partir dessa informação. E aí, de repente, o sócio-torcedor pode ter um caráter diferenciado. Ele vai receber, por exemplo, em primeira mão o gol do seu time, ele vai receber em primeira mão informações do clube, entende? Isso já é um atrativo a mais. Então, assim, acho que é uma série de situações para ser trabalhadas para você ter o torcedor de volta. E, repito, acho que a gente precisa focar também nessa geração que está vindo aí, nas crianças, nos jovens, sabe? Levar as crianças para os estádios, essa coisa do time entrar em campo com as crianças, entendeu? As escolinhas de futebol dos clubes, que os clubes possam melhorar a sua estrutura, sabe? Há um conjunto de ações que precisam ser realizadas nessa direção. Acho que ninguém faz nada sozinho. Aí passa pela questão da contratação, inclusive, de atrações, né? Jogadores que venham para, olha, jogador, eu vou lá para assistir, sabe? A gente tinha isso antes, né? Tinha. E a gente precisa resgatar isso outra vez. É claro que tecnicamente eu percebo também assim, que hoje há uma diferença. Antigamente a gente trazia um jogador, bilheteria, só que o que ficava para o clube? Né? Hoje você tem um Sampaio, por exemplo, um jogador que é o Willian, que é artilheiro da temporada, artilheiro do Brasil, e é um jogador novo, entendeu? Mas o investimento no jogador prata da casa, o investimento nas categorias de base, isso vai fazer com que no futuro a gente tenha cada vez mais o torcedor participando das ações de futebol, sabe, Tevaldo? Neste campeonato agora, nós criamos o ingresso social. O que é o ingresso social? São ingressos que são distribuídos para 100 crianças da periferia, das escolas da periferia, crianças que nunca foram ao estádio. Os pais não têm condições de levar para o estádio. Nós fazemos isso em parceria com a Sendel, que é a Secretaria Municipal de Esportes. Nós, federação, damos o ingresso, um para cada criança, 100 ingressos, e um para cada pai ou mãe que queira acompanhar. São pessoas que já não vão ao estádio. Nós estamos levando, a gente dá uma camisa do programa que está sendo promovido pelo governo do estado de Semar, damos um lanche para cada uma dessas crianças durante esses jogos. A gente tem feito os jogos de maior apelo. Isso aí é tentando apaixonar essas crianças pelo futebol maranhense. Mas nós temos alguns problemas que eu vejo. Por exemplo, como você falou, Adalberto, quando o time não está bem, o torcedor não vai para o estádio. Não adianta. Não adianta. Pode ser aqui, em qualquer lugar do mundo. Verdade. Quando o time vai bem, que tem uma equipe vencendo, mesmo que não seja uma equipe de alto nível, mas ela tem vencido sistematicamente no campeonato, é competitiva, está vencendo, o torcedor vai. Na primeira derrota ele já se retrai. Temos o problema da concorrência com São Paulo, com Rio de Janeiro, grandes campeonatos de grande apelo de público. Por isso é que nós trouxemos os jogos para os sábados. Não vamos mais concorrer com o Rio e São Paulo. Não temos condições de concorrer com isso. Acho até, eu tenho matado a cabeça, tenho consultado pessoas da área jurídica para me ajudar nesse sentido. Acho que esses campeonatos transmitidos para cá, muito embora você tenha liberdade de contratar para você, mas, poxa, o campeonato carioca, os clubes do Rio de Janeiro é que estão se beneficiando desse dinheiro que você paga. Por que um percentual desse dinheiro que você paga, você mora aqui, não vem para o Campeonato Maranhense? Deveria vir, porque você está com uma concorrência desleal.
Algumas pessoas criticaram porque a gente colocou Mota e Sampaio dia de sábado. Vasco e Flamengo foi dia de sábado. Ninguém falou nada. Botafogo e Flamengo, semifinal, foi dia de sábado. Dia de sábado. Você está entendendo? Então, essa é a tendência. Você tem que correr dessas concorrências que tem de grande apelo, e o nosso campeonato não tem esse apelo. Nós, quando recebemos a federação, tínhamos uma média de público de 670 pessoas, já chegamos a 1.880, agora reduziu um pouco, mas é como você disse, Adalberto, em todos os lugares há uma redução drástica no público que vai ao estádio. Essa é uma preocupação nossa. Por isso esse ingresso social, para levar essas crianças para ver se no futuro elas se tornam torcedores e passem aí para o estádio. Só para a gente ter, e aí retomar isso no próximo bloco, está sendo esse primeiro bloco, mas assim, Botafogo e Flamengo, semifinal da Guanabara, no sábado, né, antes do Carnaval, teve menos público que Sampaio e Moto, né, aqui no sábado no Castelão. Exatamente. Bem lembrado. Assim, mas a questão, a gente vai responder isso no próximo bloco, e tem a ver com o que a gente vai tratar também aqui adiante. Não há um excesso de competição. Aí eu vou pegar um clube, para exemplificar, né, que está disputando 3 competições, que é o Sampaio Corrêa. Quer dizer, o Sampaio está no Maranhense, o Sampaio está na Copa do Brasil classificado, o Sampaio está na Copa do Nordeste. Aí no próximo bloco... E vem aí o brasileiro. E vem aí o brasileiro, né, para Sampaio, para Moto e tal. E a gente vai discutir o seguinte no próximo bloco. Esse excesso de competição também, isso de certo modo não afasta o torcedor que está com dinheiro curto no bolso para pagar, para ir a estádio de futebol de terça, quarta, quinta, né, e sábado. Mas isso a gente discute, né, no próximo bloco, e a gente vai um rápido intervalo e voltamos já.